E para a nossa mesa redonda, o Espiritismo e a Psicologia do Espírito, convidamos como mediador André Mendes, voluntário da Sociedade Espírita José Petiginga. E para compor a mesa, convidamos Gissi Santana, Marcos Machado e Jardel Portela. E nesse momento, passo a palavra ao mediador André Mendes. Boa noite para todas as pessoas que estão aqui. Eu sou André Mendes, vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de olhos e cabelos pretos, e estou usando uma camisa azul. E vou pedir que cada um, dos componentes dessa mesa redonda façam sua apresentação e sua autodescrição. Então, primeiro nós estamos com Gissi Santana. Boa noite, meus amores, que delícia estar aqui de novo, muita carinha conhecida. Depois eu quero abraço todo mundo sabe que tem que me apertar, né? É uma passagem obrigatória por aqui, porque senão eu encaminho os obsessores, vocês sabem disso, né? Então, é uma passagem obrigatória. Meu nome é Gissi, sou psicoterapeuta, sou palestrante espírita, estou no kardecismo desde 2 anos de vida. Sou uma mulher parda, cabelo castanho, estou usando um vestido verde estampado com preto e branco. E o que mais? Os olhos castanhos. Cabelos castanhos. É isso, vou passar a fala para Marcos. Boa noite a todos. Desde já agradecer o convite, a oportunidade de estar com vocês, ladeados aqui por Jardel, por Gissi. E com muita alegria estarmos tratando de um tema de grande relevância para todos nós, em especial nesse período em que recentemente comemoramos 167 anos de lançamento da grande obra, o Livro dos Espíritos, em que vocês estão aqui comemorando. Meu nome é Marcos Machado, sou homem, cor parda, tenho uma altura de 1,87 m, o corpo um pouco avolumado, né? Tanto que eu peço desculpas pela camisa, porque eu sou internet 5G e a camisa acho que ficaria um pouquinho apertada, mas desde já eu agradeço a todos o carinho, especial a Valéria, cuidado conosco. Tenho um prazer imenso de estar aqui com vocês. A minha cor de pele é parda, nesta encarnação, os meus olhos são castanhos e o que restam dos meus cabelos são negros, mas também já tendenciando para o grisalho. Olá, boa noite a todos. Eu sou Jardel Portela, sou psicólogo, agradeço o convite a essa diretoria, estar aqui com vocês. Sou um homem pardo, com os cabelos compridos, estou com os cabelos presos, grisalhos, e vamos ter uma noite maravilhosa, porque a gente puder conversar aqui. Eu disse, Marcos, já estávamos ensaiando, né? Tenham paciência com a gente. Bem, gente, eu estou me sentindo aqui no programa Encontros, né? Só que é Encontros com José Petiginga, né? Bem, o tema de hoje é o Espiritismo e a Psicologia do Espírito. Bem, para o conhecimento popular, psicologia é o estudo da mente, de uma forma bastante resumida, né? Os psicólogos vão definir a psicologia como ciência de uma forma muito mais profunda. Mas o que é a mente? Bem, mente é um termo utilizado pelo conhecimento científico para definir essa parte abstrata do nosso ser, que pensa, tem emoções, raciocina, tem memória, percebe e por aí em diante. No conhecimento filosófico, essa parte abstrata ela vai receber outros nomes. Por exemplo, o filósofo francês Jean-Paul Sartre, o pai do existencialismo, preferia se referir como essência, a palavra essência. No conhecimento religioso, cada uma das religiões vai também nomear essa parte abstrata do nosso ser, né? Como nós estamos numa sociedade majoritariamente cristã, a gente já tem alguma certa familiaridade com os termos espírito e alma, né?
Mas a palavra mente ela é utilizada dentro do contexto do conhecimento científico. E a questão da mente, ela sempre, durante toda a história da humanidade, foi um tema, né? Inicialmente para os filósofos, principalmente. Então, lá na Grécia Antiga, o filósofo Platão, o discípulo de Sócrates e o professor de Aristóteles, ele acreditava que existia dois mundos. O mundo das ideias, onde existe todos os conceitos perfeitos de tudo que existe no universo. E o mundo das coisas, esse mundo material que nós estamos habitando. E que tudo que existe no mundo material é uma versão muito limitada daquele conceito perfeito que existe no mundo das ideias. Então, por exemplo, no mundo das ideias existe um conceito de cadeira. Aqui no mundo material, por mais que hoje com o avanço tecnológico exista, né, vários designers fazendo vários tipos de cadeira que esquenta, cadeira que esfria, cadeira que massageia, cadeira que o indivíduo senta, a cadeira regula a sua altura conforme o corpo do indivíduo, mas será impossível no mundo material um dia conseguirmos fazer uma cadeira tão perfeita quanto aquela que corresponde ao conceito perfeito que existe no mundo das ideias. Então, de lá para cá, quando a filosofia, né, ela vai se espraiando e vai dando a origem às ciências, né, os estudiosos chegou a algum momento, séculos depois da Idade Antiga, de entrar num consenso. Onde é que está a mente? Então, eles decidiram que a mente, no corpo humano, ela habita um determinado órgão, o cérebro. Né? Então, poxa, isso parece óbvio. Hoje, para a gente, sim. Né? Porque se você perde um braço, você não deixa de lembrar de alguma coisa. Se você perde um rim, você não perde essa capacidade de raciocinar. Se você perde o baço, da mesma forma. Mas se o indivíduo tem algum acidente que ocorre um trauma em alguma região do cérebro, a depender da região que foi acometida, alguma parte, alguma função superior da mente poderá estar comprometida. Seja fala, seja memória, seja raciocínio e por aí em diante. Quando decide-se que é o cérebro a sede da mente, onde a mente habita, né, surge uma grande questão. Agora todo mundo vai ter que se posicionar, certo? Então, qual é a relação entre a mente e o cérebro? O cérebro cria a mente ou simplesmente cérebro e mente existem, né, sem um depender do outro? Então, surgem duas formas de se posicionar. A primeira delas eu acredito apenas que só existe esse mundo material. Eu acredito que eu tenho esse corpo físico, eu tenho um cérebro e esse cérebro produz a mente. E essa mente é o produto das sinapses das minhas células do cérebro. Né? Só que esses indivíduos, que são chamados de monistas ou materialistas, eles são, na verdade, fatalistas. Por quê? Porque no dia que você morrer, seu corpo morrerá, seu cérebro morrerá, e ele deixará de produzir a mente. Ou seja, ocorrerá a aniquilação da mente. Ou seja, tudo acaba. Já existe uma outra forma de se posicionar, um outro grupo de pessoas que acreditam que a mente não é um produto do cérebro. Né? Acredita-se que mesmo depois da morte, a mente
continua. E aí, para os religiosos, o espírito continua, ou a alma continua. Para os filósofos, a essência continua. Mas continua como? Né? Porque se o cérebro que está no mundo material morre e a mente continua, a mente não está nesse mundo. Nós acreditamos que existe um mundo espiritual. A ciência acredita que existe várias dimensões. Os físicos, através de suas fórmulas, acreditam que existem 11 dimensões. E nós, aqui, nesse mundo material, estamos na terceira dimensão. Então, provavelmente, essa mente, ou essa consciência, ou esse espírito, deve estar, segundo os físicos, entre a quarta e a 11ª dimensão, ou o mundo espiritual, seja todas essas dimensões. Nós todos aqui estamos no segundo grupo. Nós somos dualistas. Nós acreditamos que a mente, ela existe, mas não é um produto do cérebro. O cérebro apenas é um tipo de receptor dessa parte abstrata do nosso ser. Hoje, os nossos convidados vão justamente destrinchar vários conceitos relacionados à natureza da mente, à natureza do espírito, à correlação do espiritismo com a psicologia e por aí em diante. Então, primeiro eu começo com uma pergunta, talvez para a gente se localizar. O que é a psicologia do espírito? Brilhante, eu estou ouvindo o André aí, enciclopédia, passando aqui na minha cabeça. E eu me recordei, aos meus anos ali, se evangelizando, né? Que Deus, pensando aqui. E para falar dessa psicologia do espírito, a gente vai lembrar que a psicologia sempre trata de uma ação, um pensamento que gera uma ação e essa ação gera um sentimento. E aí triangula ação, reação, sentimento. André falou de mente, falou do órgão onde habita o pensamento. Mas nós somos espíritos. Então, o que nós somos mesmo? Porque ao pó retornarás. O que sobra? Essa inteligência primária, criada por Deus, simples, ignorante, mas que vem evoluindo. Então, eu diria que essa ação do pensar é a essência do espírito que traduz na sua própria psicologia de um autoconhecimento. Conhecer-se, enxergar-se, a vivência de ser você, o espírito imortal, viver uma experiência humana. Ainda que alguns pensem que a morte existe. A gente sempre brinca nas nossas palestras para falar do movimento da morte, né? E, vez por outra, a gente lança uma plateia para que nos devolva essa realidade, né? Depois da vida vem a morte. Não, você é espírita, você não acredita na morte. Ah, é verdade. Então a psicologia do espírito vai tratar dessa essência fundamental. Você sempre será, sempre existirá como essência. E essa psicologia vai trazer também dessa essência realmente o que você assimilou sobre você mesmo, a autoconsciência. André falou, né? Mente, consciência, né? Hoje eu estou Jardel. De outras encarnações, não lembro. É verdade, né? Nós reencarnamos sem as lembranças. E quando chegamos no consultório, eu quero fazer uma revivência de vidas passadas. Você quer saber se você foi um rei, uma rainha? Então nós temos essa essência fundamental. A psicologia do espírito bebe dessa realidade de que todos somos espíritos vivendo a experiência humana e levaremos essa consciência aonde nós formos. O
O que nós estamos fazendo aqui, passando por uma transformação, um autoconhecimento, buscando este conhecimento para nos tornarmos verdadeiramente, essencialmente conhecedores e assumirmos a ideia que somos espíritos. E quando você chega no mundo espiritual, você chega como espírito. Mas a consciência, nós que estamos aqui tratando da consciência, a psicologia do espírito, que dá consciência, chegaremos um pouco melhor. André Luiz, seu xará, quando esteve lá, sem toda a consciência, habitou, né, as ordens do umbral. Mas será que nós estaremos? A nossa consciência está bem melhor. Então a psicologia do espírito vem tratar justamente disso, do ampliar da consciência do homem encarnado sobre o espírito que ele é, dessa realidade eterna, porque o Pai é eterno e nos criou assim. Isso. Então, gente, depois desses dois a gente pode ir para casa, né? Eu vou fazer uma coxinha de retalhos para a gente ver de uma forma bem didática, quando a gente fala de psicologia do espírito, tá? Primeiro, que é importante a gente não associar a psicologia do espírito ao espiritismo, porque senão a gente teria uma psicologia do catolicismo, uma psicologia do umbandismo, uma psicologia do candomblé. Não. A psicologia do espírito é a essência do ser. Ponto. Nós, enquanto espíritos, somos a nossa essência. Todos nós aqui, acreditando ou não, é espírito. Alguém tem dúvida? Nós nascemos espíritos, tá? Então isso é o ponto principal para que a gente entenda por que a gente faz a psicologia do espírito e não apenas a psicologia ou a terapia clássica. Qual é a diferença? Pegando a fala de André, que foi brilhante, eu vou ouvir essa gravação umas 15 vezes para poder entender essa parte histórica toda que ele trouxe da mente. Achei sensacional, parabéns. Eu vou só complementar um pouquinho a fala do André. A mente é um aparelho atrelado ao espírito, tá? O cérebro é um aparelho atrelado ao corpo físico. Quando a gente morre, todos nós morreremos, ponto. Disse, por mais pegadinha que esteja ela morre. Ela fica. Quem segue é o espírito, a personagem fica. Então, quando a gente reencarna, quando a gente vai falar da nossa reencarnação, a mente ela é acoplada no sistema nervoso central, que fica bem aqui, enquanto esse espírito está sendo programado para a sua reencarnação. Então, a mente ela vai, pensem na mente de uma forma bem simplória, tá? Como se fosse uma caixinha preta do voo. Então, ela vai trazendo a armazenagem das suas memórias e reencarnações pregressas que você viveu. E dentro disso, ela vai imprimir isso nesse novo personagem que está se formando ali. A partir dos 23 cromossomos, né, os parezinhos ali estão sendo formados. A partir dessa formação, essa impressão é colocada nesse novo corpo, tá? A partir desse momento, se cria consciência. Quando a gente tem um abaixamento da consciência, a gente tem uma baixa da consciência, o que acontece? A gente se desdobra. A gente pode alcançar isso também com meditação. Algumas pessoas que estão em coma estão também com esse estado de consciência. É onde a gente acessa o conteúdo da mente. É onde a gente acessa o conteúdo que estava ali indisponível teoricamente enquanto estejamos conscientes na encarnação. Então, diz como é que eu faço para acessar o inconsciente? Você pode meditar, você vai sonhar. Jung traz que o sonho é uma mensagem da alma. Você vai acessando esse inconsciente. Então, quando a gente entende esse mecanismo, que somos resultado da soma desses corpos, que é o espiritual sobre o corpo orgânico, o que é a psicologia do espírito? A psicologia do espírito é tratar o espírito. Eu não vou tratar apenas do recorte de um único personagem de José, que está ali na clínica, sentou na minha frente e veio para a terapia. Por que eu não vou tratar só de José? Porque é um recorte muito pequenininho, considerando a amplitude do espírito de José. Então, quando a gente quer olhar além do personagem, a gente vai entrando no cerne da questão da psicologia do espírito. Ah, disse, mas eu fiz muita coisa ruim. Ruim e bom é um juízo de valor. Está atrelado à sua crença, tá? Isso pode ser ruim e bom para mim, para André não ser, para Marcos não ser, para André não ser.
Então não importa o ruim e bom, importa que você tenha consciência de que naquele momento você não tinha habilidade adquirida para agir diferente. Nós estamos num processo de evolução e aprendizado, não de punição. Então a gente não vem para se punir, para se culpar pelo mal feito. Não é esse o lugar. O lugar é olhar para o lugar e falar assim, poxa, se eu machuquei alguém, o que eu preciso fazer? Eu vou me punir e reencarnar pela dor, com o sofrimento ou com a alimentação orgânica? Não. Se eu machuquei alguém, está ali, claro, a minha inabilidade com as emoções. Então eu vou trabalhar as minhas emoções para que eu não tenha mais essa inabilidade, me torne hábil. E aí sim eu não machuque mais ninguém. Aí eu matei alguém, pronto, eu vou lá, nesse lugar da inabilidade, trabalho isso. Eu roubei, vou lá trabalhar a minha inabilidade em não me prover com meus próprios recursos. Porque daí a gente entende a reencarnação e a psicologia do espírito como um processo educativo e não punitivo. Então eu digo que a psicologia do espírito é o lugar mais libertador que existe. Porque a gente trata as nossas questões de um ângulo resolutivo e não punitivo. É onde Marcos vai falar um pouquinho sobre essa questão desse imprint no corpo físico. Como as culpas consteladas, cristalizadas, constelam sintomas. Como essas culpas que a gente carrega por não ter sido esse ser tão evoluído ali atrás, que ninguém foi, viu, gente? Se a gente for correr atrás aí, só Jesus na nossa causa, né? Então, assim, a partir dessa cristalização da culpa, você pode ter uma resposta no seu corpo físico de punição. Teve um consulado para fazer isso? Não, foi você. Foi você mesmo que cristalizou aquilo e que desenvolveu o sintoma. Não, mas foi uma obrigação, eu fiz mal, eu tenho que vir pagando. Isso é a sua crença. Você tem que ir corrigindo. E corrigindo você. Agora, sentir dor, sofrimento, por isso é a forma que você escolhe corrigir. Indefinidamente, isso é a forma menos assertiva. A mais assertiva, indubitavelmente, é a aquisição das habilidades que te levaram a ser inábil nesse lugar. Marcos. Bem, estou aqui numa posição, digamos, um pouco desfavorável. Estou do lado de um psicólogo, de uma terapeuta, e eu atuo, digamos, na área da saúde, mas, de certa forma, não tão associadamente. Mas o Espiritismo, ele, de certa forma, amplia a nossa consciência para percebermos, já que nós somos espíritos, e como aqui foi dito por Jardel, algo muito importante, é porque é comum dizermos o meu espírito. Na verdade, você é um espírito. O que você tem é um corpo. Allan Kardec, quando ele é convidado para estudar os fenômenos das vidas girantes, ele ali descobre que estes fenômenos eles eram provocados pelos espíritos. Só um parêntese aqui. Pedro, será que você consegue aí? Não vai dar certo, né? Tranquilo. Eram 3 slides, acho que seriam bem ilustrativos. Lindos, você não. Para que a gente... Tranquilo. Para que a gente pudesse, né, esclarecermos um pouco mais a respeito da proposta desta noite. E nesses estudos de Allan Kardec, ele então nos traz que o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos, bem como das suas relações para com o mundo corporal. Mais adiante, ele vai fazer um link em que os saberes, durante muito tempo, foram desvinculados. Allan Kardec vem justamente propor a aliança com a ciência, com a religião. E inserindo-se também o Espiritismo como sendo uma ciência. E o objeto de estudo do Espiritismo nada mais é do que o Espírito. Utilizando-se de mecanismos e ferramentas não usuais para a ciência convencional, tanto que até nos dias de hoje, o anatomista, o clínico, o médico, muitas vezes, ainda com a visão reducionista, né, digamos, materialista, ele busca a alma, ele busca o espírito no corpo.
E com esta lupa, com este olhar materialista, ele não vai encontrar. Né? E nós temos vários pensadores, não somente do Espiritismo, mas outros que vieram muito a contribuir, mas temos um companheiro que durante anos militou entre nós, o psiquiatra espírita, o Dr. Jorge André dos Santos, em que ele foi um estudioso do psiquismo humano. Ele nos oferece vários trabalhos, entre eles um intitulado de uma espécie de septenário, em que ele lança na tese desse estudo do psiquismo de que nós somos formados por diversas camadas. Nosso corpo, ele é apenas uma dessas camadas. E como se fosse uma espécie de cebola, em que vamos vendo ali as camadas da cebola, nós podemos também nos compreender nesta dinâmica encarnatória em que estamos com as vestes físicas. Além do corpo físico, somos também portadores de outros corpos. E esses corpos, eles estão integrados, conectados uns aos outros. Desde o nosso corpo físico, portador do cérebro, até os nossos corpos mais sutis. Então, existe uma espécie de entrelaçamento que aos nossos olhos não são vistos, mas eles são perceptíveis e compreensíveis, tanto que hoje vários estudiosos já começam a trazer para nós essa percepção do aspecto de espiritualidade na vida do ser humano. Para se ter ideia, todas as faculdades de medicina dos Estados Unidos possuem a disciplina saúde e espiritualidade, porque os profissionais daquele país, imensamente materialistas, já compreenderam de que o fator espiritualidade é de fundamental importância no tratamento do indivíduo. E aí, então, a pergunta é: que indivíduo é esse? O corpo que está se tratando? Né? E então, nessa tese do nosso querido Jorge André, ele vem, de certa forma, nos demonstrar de que existe um psiquismo que está fora do corpo físico. E essa dinâmica energética, ela então faz com que as nossas relações, como Allan Kardec nos diz, no conceito de espiritismo, há uma relação nossa, do mundo físico com o mundo corporal e vice-versa. Mais adiante, Allan Kardec também vem trazer um conceito muito interessante, quando ele trata da lei divina, questão 614 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: o que é a lei natural? Os Espíritos respondem que a lei natural, ou a lei divina, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe diz o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. O que quero trazer aqui, né, complementando as informações dos companheiros, que existem fatores e indicadores que são abstratos. A felicidade a gente não goza, como goza na glicemia. Você não consegue perceber a felicidade no exame de raio-x, de ressonância e de tomografia. Mas o indivíduo ele sabe afirmar se ele está feliz ou se ele está infeliz. Né? Isso faz parte de um entendimento que ainda, infelizmente, há, digamos, as ciências da saúde, principalmente do psiquismo, não conseguiram compreender. Mas nós, espíritas, já temos esta percepção. E aí, o papel fundamental de profissionais que militam nesta área, para que possam trazer à ciência materialista essa percepção de que o espírito é uma realidade, de que o espírito existe. E o espiritismo demonstra, através não apenas dos estudos da mediunidade, nos trabalhos das reuniões mediúnicas, como aqueles companheiros espíritas ou não, que trabalham, por exemplo, em atividades de regressão de memória, em que você consegue fazer com que a mente ou o espírito se projete para o passado e ele vem ali trazer informações que são verdadeiras, que conseguem ser comprovadas, né? E como a gente tem a partir de hoje vários relatos no campo da ciência que demonstram esse tipo de informação. E Stevenson, que foi um grande pesquisador da reencarnação, em que ele trouxe vários casos
de comprovação de reencarnação. Tivemos aqui no Brasil o professor Hernando Guimarães Andrade, e eles trazem esses registros e não tem como você dizer que isso não é comprovado. Há ainda uma grande deficiência na ciência materialista de compreender estes fatos, esses objetos, muito mais até por uma questão de que os métodos que eles empregam, eles tentam implantar na ciência do espírito, mas eles não conseguem e eles não vão conseguir. Então, o espiritismo, ele vem ser essa ciência de vanguarda, abrindo portas e janelas para que psicólogos, psiquiatras, diversos profissionais da saúde possam fazer uma leitura além da matéria. E essa dualidade espírito-matéria, nós possamos, com o passar do tempo, irmos nos aperfeiçoando e entender que existem outras lutas e outras lentes, a fim de que essa percepção ela não fique tão reducionista como, infelizmente, ainda temos nos dias de hoje. Ok, muito obrigado, queridos. É um deleite, né, ouvir vocês. Muito bom. E eu estou muito feliz aqui por mediar essa mesa redonda. E quando me disseram que eu ia mediar essa coisa redonda, eu fiquei feliz. E disse, eu vou levar minhas dúvidas também, né? Lógico, né? Então, eu vou fazer uma pergunta que tem muito de minhas reflexões, né? Ontem, no final do evento, eu estava conversando com o seu médico de Santa Lúcia, que para mim ainda é uma dificuldade de compreender, assimilar, né, a correlação entre mente e espírito. Porque para mim, particularmente, eu tenho a impressão que a minha mente é o meu espírito. Né? E aí o Sérgio chegou e falou para mim, não, que é isso, André, não é assim, não, a mente faz parte do espírito. Eu disse, pois é, Sérgio. Eu acredito que essa minha percepção é uma ilusão provocada pelo fato, né, de eu estar encarnado nesse corpo, né, ter este cérebro, e isso é uma percepção bastante, como poderia dizer, egocêntrica do meu ser, né, de achar que minha mente é meu espírito. Então isso deve ser uma ilusão provocada por estar, pelo meu espírito estar encarnado nesta forma física. Aí eu disse, vou perguntar isso amanhã aos nossos irmãos, né? Porque nas religiões, eu já vi assim, várias religiões fazerem subdivisões, né, de espírito, que alma é parte do espírito, que mente é parte do espírito, e tem muitas definições. Então eu pergunto para vocês, qual é a relação entre mente e espírito? Né? Qual é a natureza da mente e qual a natureza, e como essa correlação com o espírito? A mente é o espírito, a mente faz parte do espírito? Por favor. André estava falando, eu já estava aqui construindo um pensamento. E aí eu já dou a deixa aqui, viu? Vocês às vezes se encontram, né? Olha, diga, André, eu sonhei que nós estávamos trabalhando lá no Instituto, estávamos lá trabalhando. Isso que legal, você sonhou, sonhei. Sonhou mesmo? Sim, sério, estava aí, o seu Edson e tal. Você não sonhou não, você se desdobrou. Como assim? Porque nós espíritos estamos deixando de falar de um sonho para falar de uma realidade que nos compete. O corpo adormece. Antes do corpo adormecer, você trata de enfiar o carregador no seu celular. E você adormece o corpo para você poder recarregar suas baterias também. E o seu espírito? É onde sua mente manda. Então, André, nós estamos trabalhando aqui no centro, porque a luta continua. Encarnados. O tal do fio de prata que André Luiz nos contou lá atrás, no nosso lar, que tinha o fio de prata.
Então, o sonho não existe, é uma maneira de explicar a realidade de que você é um espírito. André Luiz já veio nos contar isso. Então, essa mente, eu costumo chamar de consciência. A consciência de que você é um espírito te leva ao mundo espiritual ou no universo paralelo a todo momento. E nos traz também aqueles que um dia estiveram entre nós para conversar conosco. O que ele levou para lá? A mente, a consciência. Porque a gente liga muito a palavra mente, a cérebro, o corpo morreu, acabou a mente. Não. A essência é você. Agora, se você tiver merecimento, quem sabe as horas, né? Na casa do pai, várias moradas. Quem sabe você não vai acender, né? Outros trabalhos. André Luiz, quando estava lá em nosso lar, ele queria conhecer a mãe, queria ver a mãe. E a mãe estava além. E ele queria ver essa mãe. Em sonho, mas peraí, não entendi. Em sonho, mas ele não tinha morrido. Eu falei, calma, peraí. André Luiz desencarnou. E ainda no mundo espiritual, teve um desdobramento contra a mãe, porque ela estava em ascensão, ela no mundo maior. E aí eles se encontraram, tiveram uma conversa e tudo mais. Aí vocês podem ficar duvidando disso. Não sei se eu lembro daquela frase: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagine a cara de Saulo, o maior perseguidor, né? Onde tinha cristão, ele queria estar lá. Vamos botar todo mundo no Coliseu, vamos tocar fogo e tal. E de repente, uma voz, ele conta que era uma luz, e Saulo fica cego. Aqueles que o acompanhavam, os centuriões, passou na capoeira. E ele ouviu, procura Ananias. Quem é Ananias na fila do pão? Eu não sabia. Mas Ananias também foi avisado que ele ia. Então, todas as interações que nós vamos enxergando na Bíblia nos dá conta de que o sonho não existe, porque a essência é do espírito. Quando se perde, para o pó retornarás, o corpo permanece o espírito, a envoltura é o perispírito, e aí você vai ascender conforme o merecimento e a consciência que você tem. Era mais ou menos o que Cícero queria dizer aqui quando ela trouxe aqueles exemplos, que eu trago esses, né? Cícero, por aí? À vontade. Estão me ouvindo? Agora. Obrigada, querido. Então, vou falar um pouquinho sobre a dúvida de André e já na coxinha de retalho aqui, né? Vamos costurar. É muito comum essa dúvida que André traz. Por que é muito comum? Porque a gente não vê a mente. Como a gente, considerando não os médiuns videntes da casa, tá? Mas os médiuns nas condições normais de depressão, muitas vezes não vê o espírito, né? Então, assim, como a gente não vê, a gente não tangibiliza a mente. Então fica difícil entender o que é isso, como é que funciona isso. É uma nuvem, é um Dropbox, né? Fica lá nas nuvens a questão e a gente faz um download quando a gente encarna. Aí eu vou dar um exemplo que na verdade não é meu, é de André Luiz, do livro Os Mensageiros, né? Quando ele traz uma experiência, isso ficou muito claro inclusive no segundo filme, né? Que eles deram o nome Nosso Lar 2, mas foi o nome mais comercial, porque o filme se tratava realmente do livro, né? Os Mensageiros. Quando ele fala assim para um espírito obsessor, que foi o Otávio, e Aniceto fala para ele assim: por que usa tão poucos o poder da sua mente? Por que usa tão contra você? Quando ele consegue bater na outra pessoa, que ele está ali, os dois estão no plano espiritual, né? Os dois estão desencarnados no plano espiritual, ou seja, não tem corpo físico ali, não tem cérebro, o cérebro morreu, né? O que tem é a mente. E aí ele fala assim, quando ele começa a bater no outro que está lá caído, o outro fala: como é que você consegue fazer isso? Aí ele fala: muitos anos de treino, treinando a mente. Então, André, quando a gente pensar na mente, a gente tem que passar a pensar nela como um aparelho do espírito. Você é espírito e você tem uma mente. Com a sua luva, que é o seu corpo, tem um cérebro. Então, ambos animam as suas memórias. Um da encarnação atual, que é o seu cérebro, ele só compõe isso. Ele não tem como ter registro das suas encarnações passadas. E a sua mente que acumula todas as suas experiências.
Gice, então isso explica como é que a gente acumula todas as experiências e não lembra, né? Porque a gente não lembra nem do que a gente estava fazendo nessa mesma data um ano atrás, por exemplo. A questão toda é que a mente ela é um centro de comando. Não é porque a gente não está com o cabelo, com o couro cabeludo à mostra aqui com o cérebro que a gente duvida que a gente tem um cérebro, né? A gente tem um cérebro, ele está funcionando e ele está animando esse corpo físico. A mente ela está fazendo a mesma função enquanto espírito. Então, tangibilizar ela que é difícil. E qual é a diferença, então, entre a mente e o espírito? O espírito é você. Você é espírito. Seu Edson é um espírito. Nós todos aqui somos espírito. A essência do indivíduo é o espírito. Nós trocamos de roupa na encarnação. Então, quando a gente fala que a essência do indivíduo é o espírito, a mente passa a ser um instrumento desse espírito. Então, eu sou um espírito e tenho uma mente enquanto espírito que, enquanto eu estiver encarnada, está acoplada no meu aparelho orgânico biológico, que é o cérebro. E aí ela dá função a esse cérebro. Um cérebro funciona sem a mente? Não. Morte cerebral. Para o cérebro funcionar, ele depende da mente que está acoplada no sistema nervoso central. Olha que interessante. Porque um anima o outro. Então, a gente precisa compreender isso para que a gente compreenda o além disso. Então, qual é a função ali de espírito, corpo, mente e cérebro? Um é completamente orgânico, o outro é completamente espiritual. É o seu aparelho espiritual psíquico e seu aparelho orgânico psíquico. Ele coordena esses movimentos básicos. Você pegar e levantar a mão, você pegar e andar, e mastigar e deglutir. O cérebro está comandando essas funções. Quando o Jardel traz o desdobramento como uma função, ele não acontece no cérebro, ele só acontece na mente. Por quê? Porque você desdobra e você leva a sua consciência desse processo. A gente fala que quando a gente está no plano espiritual, a gente não precisa aprender sobre as leis divinas, as naturais, como o Jardel trouxe. Porque é intrínseco ao espírito. Olha que bonito isso. Quando a gente está lá no plano espiritual, a gente não precisa estudar as leis divinas. Olha que coisa interessante. Está completamente feito um download em sua mente. Quando a gente encarna e que entra no aparelho denso da matéria, que a gente vai para a prática expiatória, a partir desse momento a gente é testado dentro das nossas inabilidades. E daí a gente pode ir se esquecendo por conta dos vícios, das chagas, das tendências, das predisposições, atitudes, comportamentos. Porque todos nós, enquanto espíritos, trazemos uma tendência. E ela vai se constituindo ou se diluindo a detrimento das suas experiências. Se eu tenho uma tendência de matar, e isso não vai se diluindo no meu projeto reencarnatório, eu posso voltar a matar. Agora, se eu tenho uma tendência de matar e isso vem se diluindo no meu processo reencarnatório porque encontrei um lar, porque encontrei uma estrutura que é diferente da anterior, porque eu tenho uma educação enquanto indivíduo que é diferente da que eu tive, essa mesma tendência pode ir se diluindo. Então, quando a gente entra nesse aparelho mais denso, tudo pode se modificar. Por isso que aqui, enquanto cérebro, a gente precisa estudar. Ler sobre as leis naturais, por exemplo, porque as nossas experiências mais densas podem ir nos distanciando desse conhecimento. Mas quando a gente está lá enquanto espírito, mente, espírito, a gente sabe de todas as leis divinas, sem precisar consultá-las em um livro. Marcos. Pedro? Deu certo agora? Jardel e Gici são do consultório. Eu sou do laboratório, então a gente vai para a parte. Voltando aqui àquilo que eu havia dito inicialmente, esse é o estudo do Dr. Jorge André dos Santos.
campos do psiquismo. Lembra que eu falei da cebola? Né? Que são... Que vai lá. Esse é espiritual, mais forte. Então nós temos aqui esses 7 corpos. É o que ele denomina de septenário. O que é isso aqui? Somos nós. Mas como, Marcos? Eu tenho um corpo? Sim. Mas você não tem somente esse corpo. O nosso corpo físico, ele seria essa camada mais externa. Aquilo que está associado à nossa personalidade. No caso específico, a nós que estamos encarnados nesta vida. Porém, nós somos portadores de outros corpos. Os corpos mais sutis, desde o nosso pretérito, onde estão as nossas emanações neuropsíquicas, o nosso corpo perispiritual, o nosso perispírito, que, através dele, uma espécie de um decalque, o nosso corpo físico, ele é programado a toda uma dinâmica de um planejamento reencarnatório do corpo que nós teremos, das nossas características físicas, das características biológicas. Porém, a nossa mente, né, que é a expressão do espírito, ela vai ser dinamizada em função desses corpos mais sutis, que são o nosso corpo mental, o nosso inconsciente atual, o nosso inconsciente passado e o nosso inconsciente puro. O inconsciente puro é, na verdade, onde está instalada a lei de Deus. É o Deus em nós. Só que Jesus, há 2000 anos atrás, ele não podia falar destas coisas. Já ia bagunçar a cabeça da gente. Não é verdade? Tanto é que ele foi assassinado por outras coisas. Imagine se ele trouxesse estas possibilidades no campo da ciência, como ele disse para Nicodemos. Ora, você que é o doutor da lei, não está entendendo destas coisas, como é que eu vou falar de outras que você não vai entender? É como se Jesus hoje dialogasse com os cientistas e disse, olha, não dá. Se você não entende isso, não vamos avançar nessa conversa. Mas com o passar do tempo, nós vamos percebendo, né, essa dinamicidade. E aqui, como foi falado pelos companheiros, né, onde é que está esse registro do passado? Está no nosso inconsciente passado. Aquilo que André Luiz nos traz no livro No Mundo Maior, em que ele apresenta a casa mental, em que ali nós temos um porão, nós temos a sala de estar e nós temos o sol. O inconsciente passado é o porão da casa, em que tudo aquilo que nós vivenciamos em outras vidas, ele está numa espécie de arquivo. E que quando vamos nos relacionar, estes arquivos, muitas vezes em espécie de gatilhos, eles são expressados. Quando disse aqui, falou, por exemplo, de alguém que tinha uma tendência de assassinato, de cometer vidas, eu me lembro de um companheiro em que ele, no velório de seu pai, ele então tinha um cidadão da cidade que sofria de diversos problemas no campo da saúde mental. Esquizofrênico. E ele, no velório, ele tinha o pai desse amigo como sendo um pai para ele também. E ele, normalmente, era uma pessoa muito agitada. E ele chorou bastante nesse dia, né? Ficou triste, porque aquele homem o conduziu como realmente um filho, ajudou bastante, mesmo não sendo seu pai biológico. Onde eu quero chegar? Em um determinado momento, eles estavam lá conversando e ele, por ter esse comportamento, de certa forma, agitada, as pessoas tinham uma certa rejeição à sua persona. E ele, em determinado momento, ele soltou uma coisa, olha, graças a ele, nesta vida eu não matei ninguém. Porque eu sei que na outra vida eu matei mais. Mas eu consegui me controlar. Controlar o quê? Nessa expressão, a fim de que eu não me equivocasse mais uma vez. Nós observamos aqui estas setas e nós temos aqui as forças, as correntes centrífugas, que são aquelas que saem do interior para o exterior. Então,
estudo física sabem um pouco disso. E as correntes centrípetas são aquelas que vêm do exterior para o interior. Então, há esse intercâmbio. A física já estuda isso, né? A ciência já tem domínio. E como nós somos seres constituídos também de matéria, e a matéria não é inerte, né? O que é que acontece? Essas forças, elas criam uma espécie de intercâmbio. No Evangelho de Jesus, a gente tem um caso muito interessante, que é o caso de Verônica, em Cafarnaum, em que no meio da multidão, Jesus diz para Pedro: alguém? E Pedro diz: mas Senhor, como que alguém te tocou? Se estão todos aqui se acotovelando, querendo te tocar e te ensinando. Alguém me tocou porque de mim saíram virtudes. Jesus não podia dizer que saíram forças centrífugas. Já era tido como louco, imagino, naquela época. Um companheiro nosso, terapeuta, conhecido muito como movimento espírita, ele certa vez estava atendendo uma moça. Ela tinha uma crise séria de rancor, de ódio, de ressentimento. Ela era noiva e, prestes a se casar, ela descobriu que o seu noivo tinha uma amante. Isso foi para ela uma grande decepção. E nessa decepção, terminou o seu relacionamento, ele foi embora para outra cidade a mais de 3.000 quilômetros. Nunca mais se falaram. Nunca mais se falaram. E ela então chegou a um ponto de adoecer e foi aconselhada a procurar um profissional, um psicólogo, um terapeuta, a fim de que ela pudesse trabalhar aquilo, porque já havia 3 anos passados, mas isso somatizou no seu corpo físico algumas patologias em que se percebeu que a gênese de tudo que estava ali acontecendo era em função dela não perdoar. Aí a pergunta é o coração que perdoa? É a boca? Quem é que perdoa? Quem perdoa é o Espírito. E ele precisa expressar este sentimento. Então, na terapia, o que é que aconteceu? Na cidade em que eles habitavam, na verdade, ainda estão por lá, é comum, no horário de meio-dia, é cultura. Ninguém liga para o outro, porque eles respeitam o horário do almoço. E ela estava fazendo terapia justamente na hora do almoço, às 12 horas. E fez a primeira sessão. E ele a condicionou a fazer uma espécie de um trabalho de libertação, daquele sentimento que pesava tanto na sua consciência. Então, na semana seguinte ela voltou. E ela contou um fato muito interessante. O que foi que aconteceu? No mesmo horário em que ela estava fazendo a terapia do perdão, o telefone recebeu uma ligação. De quem? Depois de 3 anos, ele morava distante, mas justamente naquele horário. E o terapeuta fez o seguinte: olha, quem sabe isso não pode ser uma espécie de uma relação energética entre você e ele, a fim de que algo já esteja acontecendo. E ele fez o seguinte: hoje nós vamos continuar o trabalho e você vai deixar o seu telefone no vibrador. Nada de ligação até então. Começa-se a terapia, o telefone começa a vibrar. E quem era? O danado. Aquele que a havia traído. E ela disse: é ele. É ele? É ele. Deixa eu falar. O trabalho foi conduzido. Quando terminou a sessão, ele então pediu a ela: olha, liga para ele. Justamente porque nesse período, intervalo de uma semana para a outra, ele não ligou mais. Ele só ligou na outra semana, na semana anterior. Justamente no horário em que estava se fazendo o trabalho terapêutico, e ligou mais uma vez no momento do horário terapêutico. E ela então ligou para ele. E perguntou: por que você ligou? E ele disse: olha, eu não sei por quê, mas justamente naquele momento, naquela hora, me deu uma vontade tão grande, depois desses 3 anos, de pedir perdão.
você me perdoa? E ela em prantos. E volta na semana seguinte e relata esta informação, isso ficando muito claro, como outros tantos, em que nós podemos compreender que existe algo muito além da matéria. E esses registros ainda, infelizmente, a ciência materialista, o próximo Pedro, por favor, a ciência materialista ela ainda não tem esse entendimento, e aí a contribuição de profissionais, como disse, como Jardel e outros tantos, a fim de que possam começar a trazer estas percepções. Aqui é um caso muito interessante, está no livro Novos Rumos da Medicina, do Dr. Inácio Ferreira. Quando encarnado em Uberaba, ele era diretor do Sanatório Espírita de Uberaba. Estou falando do médico encarnado, porque o desencarnado, de vez em quando, tem umas polêmicas, não vamos entrar nessa, mas vamos falar dele enquanto encarnado. E ele tinha um trabalho muito interessante em que aquelas pessoas que não tinham solução iam para o Sanatório Espírita de Uberaba. Imaginemos um Brasil agrário, católico, um preconceito para com o espiritismo muito grande, e ele recebia os casos mais graves. É um caso interessante de um rapaz em que ele morava no interior de Minas Gerais, família extremamente católica, e começou a aparentar o sintoma de... Não precisa ser médico, não. Isso aqui parece o quê? Tuberculose. Porque o nome está ali também, né? A pesca. Tuberculose psíquica. E começou, na época, a fazer uma jornada de vários tratamentos, buscando vários médicos, nada de tuberculose. Já se existiu o raio-x, o exame da baciloscopia para verificar se existiu bacilo da tuberculose, nada. Qual foi a opção? Leva para o sanatório do Dr. Inácio. E lá então, no sanatório do Dr. Inácio, ele começou a receber o tratamento médico convencional, mas também a via terapêutica espírita. E, logo depois de um certo tempo, em uma reunião mediúnica, aparece o espírito de uma moça. E essa moça, ela morava em São José dos Campos. Ele morava no interior de Minas Gerais. O que aconteceu com esses dois? Ela relata de que eles foram noivos numa vida passada. Ele de uma família rica e ela de uma família pobre. Romeu e Júlia. E a família dele não aceitou o relacionamento. O que aconteceu? Suicídio. Os dois fugiram e se suicidaram. Tomaram uma determinada substância que provocou o aniquilamento da vida física. Desencarnam e regressam agora no Brasil. Porém, com a seguinte missão dos dois: vocês não vão se encontrar. Vocês não podem se encontrar. Porque senão, tudo que foi planejado e programado vai dar problema. Então ela reencarna em São José dos Campos e ele reencarna no interior de Minas. E ela tinha o quê? Tuberculose. Ela era portadora de tuberculose. Ele não tinha tuberculose. E como foi que ele adquiriu a tuberculose? Olha que coisa fantástica. No desdobramento noturno deles, ele ia atrás dela. Com sede, ela é minha, você é minha, eu te amo. E ele então começou a criar uma espécie de uma simbiose de perispírito para perispírito. Dois encarnos. Perispírito para perispírito. Ela, nesse período, depois de um tempo, não havia antibiótico na época, antibiótico veio depois da Segunda Guerra Mundial, ela desencarnou. E aí foi que a situação piorou. Porque ele criou essa cristalização e então foi começado a ser orientado para que ela pudesse se desvencilhar mentalmente, ou melhor, perispiriticamente, e com o passar do tempo, ele foi médium. E aí nós temos não somente entre esse, como outros tantos,
E aqui sugiro, né, quem goste dessa temática, esse livro foi editado pela FES, tem volume 1, volume 2, casos fantásticos, pena que hoje ainda nós temos uma certa limitação, né, no campo da pesquisa espírita. Nós temos hoje o doutor Alexandre Moreira, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, que é um grande estudioso dessa área, mas que vem fazendo com que a gente possa compreender que os fenômenos espíritas acontecem, inclusive nas nossas casas, nos nossos centros, e cabe aí o nosso papel de fazer de que realmente a ciência espírita ela se apresente, e não apenas algo preso aos fenômenos. E agora eu passo para os professores da psicologia para que eles deem continuidade ao trabalho. Ao fazer uma observação nessa coisa fantástica que o Marcos falou agora, porque isso ilustra muito, muito bem a questão da mente. Né? Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, Marcos, eu não conheço o caso, não, só vou pegar uma carona ali. Né? O que eu entendi ali no caso? Ele não tinha tuberculose, o bacilo da tuberculose, o vírus não foi encontrado, não é isso? Então, nos exames, ele não tinha tuberculose e ele manifestou todos os sintomas, porque em ligação perispiritual com ela, eles se encontravam na posse, né, na dominação e, com certeza, reverberação e vibração em sintonia, porque ela também devia estar nesse mesmo lugar. E ele manifesta no corpo físico orgânico os sintomas da doença que ele não tinha como doença física e orgânica. Ou seja, esse exemplo responde à pergunta de André. O como a mente ela é poderosa nesse sentido de ter trazido isso como se fosse um processo cristalizado na mente. E a ponto de imprimir no corpo físico. Quem conhece a história de Divaldo, né, eu tive a honra e o prazer de trabalhar muitos anos com o Divaldo, e para mim isso foi uma experiência muito incrível, porque ele traz aquela tosse, né? Vocês sabem do pigarro, Divaldo, né? Que ele tem aquele pigarro de tosse. E ele disse que foi uma cristalização da culpa na mente por um suicídio de uma vida anterior, que ele se jogou no mar gelado da França, né? E se matou ali, e ele trouxe isso como lembrança. Não é como dor. Olha que interessante. Ele não trouxe isso para pagar com a dor o que ele fez. Ele trouxe isso para ele se lembrar todos os dias da sequela de um ato como esse, para que não ocorresse de novo, porque ele vinha em reincidência de suicídio. Ele tentou, inclusive, nessa encarnação, 9 vezes, né? Mesmo tendo se comprometido com relação à questão da sequela, o como a mente registra. Né? Como a gente, ele não precisou de um cérebro, porque o cérebro morreu com o personagem lá no mar. Né? O cérebro morreu com esses dois aqui. O dele morreu com ele e o dela morreu com ela na encarnação anterior, né? Do suicídio. Mas a mente não morre. A mente é viva e ela registra tudo. Isso ilustra bem todas as vezes que a gente lê em todas as obras espíritas o quê? Orai e vigiai. É vigiar o outro, a vida dos outros? É estar lá olhando o BBB todo dia para se atualizar como é que está, quem ganha, quem perde? Não, o orar e vigiar é sobre você, porque tudo começa e termina em nós. Obrigada, Marcos. Só para... Toda aula, meus alunos me perguntam assim: professor, você disponibiliza o slide? Aí eu vou perguntar: professor Marcos, você disponibiliza o slide? É todos. Obrigado. Bem, então, tem aqui uma pergunta capciosíssima, né? Não vou falar quem fez, mas é uma pessoa que deve ter uma certa autoridade dentro da produção da nossa equipe, né? Estude, André, porque vai cair na prova. Vai cair na prova. 3 questões sobre esses lados. Então, não fui eu não, viu, gente? Eu só estou aqui, né? Eu cheguei assim, tem certeza? É para fazer essa pergunta? Então vamos lá. Existe perspectiva de aceitação da psicologia do espírito pelos psicólogos que não acreditam na vida espiritual?
Bem, nós vamos separar aqui a academia, né? A academia está lá, bancos escolares, as universidades, as faculdades. A ciência continua a ciência, se faz através de método, e os métodos provam que aquilo é bem verdade. O que nós sabemos cada vez mais dentro da academia, as pesquisas sobre espírito, realidade da consciência, já existem. O NB está cheio, aqui na Baiana nós tivemos o Baiana Medicina de Salvador, a defesa de Nádia Matos, na defesa. Como que a psicologia, é mais ou menos assim, o objeto de pesquisa, como que a psicologia, para os profissionais de psicologia, como o espírito e a psicologia se encontram para os profissionais. Então, eu sou psicólogo, mas antes de ser psicólogo, eu já nasci espírita, então eu digo assim, né, eu tenho uma tripla visão. Olho de Tandera. Tandera é velho, né? Para a gente lembrar dessas questões. Aqui nós estamos diante de dois cientistas, eu gosto da coisa do preto e branco, não é? E a gente sabe que a gente trabalha com colegas e médio mundo, que o que todo mundo tem é medo do espírito. A verdade é essa, né? Vamos apagar a luz aí? Não, pelo amor de Deus. Todo mundo tem medo do espírito. Então você precisa ter. Lembra que eu abri dizendo, você é o espírito imortal, você é eterno, que foi criado eterno. Mas você precisa crer nisso, e isso precisa criar consciência. Então é isso que você veio buscar aqui hoje. Desde muito pequenininho, né? Aquela criança que brincava na sua casa, né? Mamãe, olha, que tem que estar dizendo assim, menino, pelo amor de Deus, Maria, vou procurar seu Edson. Seu Edson, o menino está dizendo que está conversando com a avó. Ela disse que aquilo, tudo que você falou é mentira, que não era nada daquilo. Então a psicologia está sempre presente no cotidiano. Porque nós somos espíritos, nós somos encarnados. Só que quando se perguntou, né? O quanto que o mundo espiritual implica, influi no mundo material, os espíritos respondeu muito mais do que pode saber, do que pode crer. Então, assim, precisamos crer ainda. E alguns precisam ver. Eu quero ver a coisa acontecer. Mas você sente um arrepio diferente. Né? Ele pensa assim, não, eu vou por ali, não sei por que eu não fui, né? Desci a rua aqui, fui por outra rua. Aí de repente você descobre que todo mundo que foi naquela rua foi assaltado por uma dupla de motoqueiro e tal. Né? E você começa a ficar intrigado aqui. Você tem um ouvido para ouvir, olhos para ver. Você não ouviu, mas sentiu, ouviu. E todo mundo que está começando o espiritismo, como se diga isso, né? Ah, eu sou médico, porque seu Edson vive dizendo lá que todo mundo é médico. Sim, todo mundo é médico, mas porque você tem aqui uma glândulazinha que é o seu 5G ali, né? Quando você corta ela tem uns cristalzinhos. Como é que botou aqueles cristalzinhos ali? Ela funciona a coisa toda. Então, você é médico organicamente, digamos assim. Então, você tem influência. Agora, como é que está essa mediunidade? Então, quando a gente pega a psique humana, essa mente do desenvolvimento, a criança na reencarnação, até os 7 anos, está em movimento ainda, né? Reencarnante. Por isso que ela conversa com um amiguinho imaginário, porque ela está lá e cá. Essa psique é informação de lá para cá, mas ainda tem uma interação muito forte. Encarnou por completo, quando chega na adolescência, quem tem filho adolescente, você sabe, né? A casa caiu. Esse menino que você diz como mãe, esse menino não saiu de dentro de mim, virou um Satanás, porque apronta, né? Aqui ele vai dizer que a consciência, né, do espírito, a psique, daquilo que se formou dele. Imagine que você não deu educação moral. Aquelas máximas que a gente está acostumado a ouvir em qualquer palestra, né? O telefone tocou, né? Alô? Minha mãe? Se minha mãe é ela está dizendo que não está. Criança não mente. Não, oi amiga, tudo bom? Não, menina, fala bobagem, estava dizendo que eu estava voltando no quarto. Ele queria não entender. E a gente ensina a mentir. A gente coloca medo, né? Você foi para a roça, eu sou de roça. Mas vocês vão para a fazenda, né? Eu vou para a roça. Aí eu vou para a roça, a casa da roça não tem luz, né? O menino vai lá no escuro e volta e diz, vem cá, menino. E o menino vai, você tem medo de ir lá. Porque o menino danado, vai vir lá no escuro. O que você faz?
O menino, ó, o homem do saco para ele pegar, ó o bicho papão aí, ó o sapão aí para ele comer. Você vende o medo do menino. E aí você implica nessa consciência do encarnado, nessa psique humana, e você está fragilizando aquela formação dessa psique. Então essa mente também ela é trabalhada no momento reencarnatório. Aquilo que Marco trazia a respeito, né, de um espírito que se conecta com o outro em desdobramento daquilo que eu falei antes. Então essa psique está sendo formada neste momento, a todos que estão aqui, os que nos assistem pela internet, a respeito da identidade que é sua. Você é o espírito mortal. E essa consciência do espírito não vai mudar mais. Sinto muito, falei, acabou. Você é o espírito. E daqui para frente, nos próximos 2.000 anos, que é essa mudada, né, que nós estamos nos preparando para esse milênio, essas mudanças todas, não poderão existir nesta casa, neste orbe terrestre, ninguém que não tenha essa consciência. Porque sairemos do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Não tem mais cabimento. Você está dizendo o meu espírito que eu vou ter ali em cima da mesa, não, você é o espírito. Então essa transformação, né, vou passar a palavra aqui para a minha colega, é para impulsionar toda a humanidade. Os espíritos não se cercam mais das atividades que vão colocar vocês em xeque a respeito de aparições, das questões, não cabe mais. Agora é a filosofia da crença, que todos nós somos espíritos vivendo experiência humana. E as experiências que nós estamos, por exemplo, acabei com o seu sonho. Não quer dizer que você sonhou que vai ganhar a Mega Sena, que é verdade. Porque tem uma instância maior aí sobre essa psique. Mas quase todos, com uma grande maioria que você lembra, é uma experiência também do mundo espiritual. Não, às vezes não somente mesmo que gravou. Então a gente vai trazendo essa consciência, né, para esse espírito cada vez mais. Nós, todos aqui, temos um pouquinho mais de consciência de alguém que não esteja aqui porque não está estudando essa filosofia da existência e da vivência desse espírito que é você. Mas vai chegar lá, tudo no seu momento, estamos todos caminhando juntos, para a frente e para o alto. Aí eu queria puxar um pouquinho aqui para essa questão do espírito. Isso. Então, a fala já foi bem interessante quando ele fala sobre a questão da academia, né? A psicologia clássica, ela estuda comportamento. Ponto. Tá? Ela é freudiana, a gente ouve lá uma pincelada sobre algumas coisas, de Jung e muito pouco, por exemplo, mas ela estuda comportamento. Tá? Quando a gente está nessa inquietação sobre os psicólogos realmente comungam da imagem, né, da psicologia do espírito, aí tem duas vertentes importantes e praticamente indivisíveis. Quais são? Primeiro, que se a gente conversar com um psicólogo que não está na inquietação da busca sobre o conhecimento da mente, ele vai associar a psicologia do espírito a misticismo, tá? A holístico, a quase uma bruxaria. Então, essa psicologia do espírito, popularmente conhecida pela baixa adesão do conhecimento aprofundado sobre a teoria do espírito, sim, é categoricamente negada pelo conselho, tá certo? A fala que se tem não se pode falar sobre religião no set terapêutico, porque o olhar é apenas míope para a religião. Pronto, esse é um ponto. O segundo que anda em paralelo vamos pensar juntos, se reencarnação não é mais instrumento de uma religião e sim comprovação científica, espírito é de uma religião? Não. Porque já estamos na comprovação científica, já temos a comprovação científica do espírito. Espírito é ciência. Há espíritas que não comungam da teoria. Mas aí está tudo bem, eu até entendo, porque isso vai exigir mais tempo mesmo do indivíduo de buscar esse conhecimento. Mas a ciência já coloca lá, inclusive catalogado nas EQMs, né? As experiências de quase morte. Temos catálogos sobre experiências de EQM que comprovam a existência do espírito. E já tivemos esse avanço. Então, se espírito e reencarnação são comprovados pela ciência,
a psicologia do espírito é misticismo? É holístico? É bruxaria? Não, é ciência. Ah, disse, então por que o núcleo, o Conselho Regional de Psicologia, etc. não? Porque é uma ciência muito nova. E ela tem que preservar um espaço conhecido. Tudo que é desconhecido dá medo para quem não conhece. Então é natural que a ciência que tem aí 200 anos, né, da psicologia, 200 anos, porque a gente deve dar conta da filosofia. A filosofia tem uns 500 anos, né? A psicologia tem 200, é uma bebê. Está engatinhando no processo, né? Então é muito difícil ainda para ela abarcar tantos fenômenos, porque é da fenomenologia. Então, assim, muitos fenômenos para ser abarcado numa ciência que está se construindo há 200 anos. Então, assim, a gente tem que entender, por isso estou na cadeira da terapeuta, porque a gente tem que entender que essa visão vai chegar, claro que vai, como outras que chegaram, sim, mas vai demorar o tempo necessário para a ampliação da consciência acontecer. Quando a gente amplia a consciência, isso não acontece no processo de individuação. Nós estamos aqui, nós quatro. Nós quatro não estamos numa consciência ampliada perante a vocês. Olha que interessante isso. Porque o meu processo de individuação se comunica com o André, com o Marcos, com o Jardel, mas ele faz parte desse consciente coletivo que está aqui. Nós nos retroalimentamos. Estamos todos na mesma ampliação de consciência. Então vai faltar pouco para entender que daqui a pouquinho não vai dar mais para separar, como hoje indicado. Ah, igual a gema do ovo, então disse que antes não podia comer porque é colesterol e agora a indicação para combater o colesterol é comer a gema do ovo. Sim, passaremos por todas essas fases. É a fase natural do processo evolutivo de informação e educação do espírito. Então, ainda hoje, estamos engatinhando com relação à psicologia clássica, psicólogos e conselho. Ainda estamos nos protocolos psíquicos, tá? Agora, caminhando para a evolução da psicologia do espírito, que para mim é a grande cereja do bolo, porque se o paciente chega para mim com questões ali insolúveis no processo encarnatório dele, eu olho só o personagem, eu estou dando muito pouco instrumento a esse paciente. Mas se eu olho para a essência dele enquanto espírito, eu falo para ele, eu não quero esse personagem aqui que me diz quanto ganha, quem é, no que trabalha. Eu quero a sua alma. Eu quero o seu espírito. Eu quero saber o que dá sentido à sua existência. É esse lugar que eu quero. Aí você aprofunda o set terapêutico naquele momento. E nem preciso acreditar em espírito, porque eu sei que ele existe. Eu sou um espírito, eu sinto como espírito. Então, não faz parte de uma crença, e sim de uma comprovação pelo sentir. E a ciência hoje vem, glória a Deus, e endossa isso. Então, temos ainda as duas vertentes correndo paralelamente. Um fato muito importante, Giz, que trouxe aqui para a gente é o seguinte: a psicologia é uma ciência nova. Assim como também a doutrina espírita é uma ciência nova. Compreender que nós vivemos ainda em um mundo de provas e expiações. Assim como também a psiquiatria, né, é algo que ainda está se debruçando sobre o cérebro humano. Nós tivemos grandes seres luminares, né? Viktor Frankl foi um dos grandes divisores dessa área, mas ainda, né, os médicos, que a gente precisa ter essa compreensão, estão aprendendo também. Eu não tenho dúvida de que nós, como somos reencarnacionistas, muitos de nós, no amanhã, aqueles que trabalham, por exemplo, no diálogo com os espíritos das reuniões mediúnicas, os psicólogos de hoje, numa próxima ou nas próximas vidas, começarão a se aperfeiçoar, no sentido de ter essa compreensão. Hoje já é um ganho imenso, porque há mais de 300 anos não tinha psicólogo, não tinha terapia. Hoje nós já temos. Né? Então, pensando no campo da evolução, o nosso planeta e a ciência está avançando. E algo que é muito importante é que o cuidado que Allan Kardec teve de trabalhar a aliança da ciência com a religião. Nós temos um grande manancial, que é a Revista Espírita, que ele titulou Revista de Estudos Psicológicos.
Nós, espíritas, precisamos estudar esta obra fantástica, em que ali nós temos vários relatos em que a ciência espírita se debruça sobre aqueles aspectos e fez com que tivéssemos hoje esse grande arcabouço que é o Espiritismo. Graças a Deus, com o passar do tempo também, hoje, assim como foi citado o caso da nossa irmã Nádia Matos, nós começamos a ter várias dissertações, várias teses na academia, começando a estudar o espírito, seja na área da psicologia, ou na área da educação, na área da medicina. Então, estamos avançando. O problema é que ainda não tomamos a consciência de que nós, o que verdadeiramente somos, e ainda estamos nesse mundo de provas e expiações. Então, essa decepção dos dias de hoje, com certeza, para o nosso amanhã, há de ser uma grande redenção. E, com certeza, os trabalhos, as atividades terapêuticas evoluirão bastante, assim como também como nós seremos beneficiados. Mas, para isso, a gente precisa de lembrar de uma mensagem muito interessante do Evangelho segundo o Espiritismo. A missão dos Espíritos. E aí cabe a nós, onde quer que nós estejamos, utilizemos da nossa fé raciocinada. Nós temos uma companheira espírita, que é Ruth Brasil Mesquita. Ruth é psicóloga de formação. Chegou a ser professora da Universidade Federal da Bahia, do curso de psicologia. E ela teve, em determinado momento, a nobre decisão de abandonar o curso. Sabe por quê? Porque ela não acreditava naquela psicologia. Seguiu Jorge André, perseguida durante anos e anos pelo Conselho Regional de Psicologia, por várias tendências aí nesse ramo, e até hoje firme e forte, acreditando no ideal, fazendo a junção da psicologia com a ciência espírita. Graças a Deus tem tido grande êxito. E a gente precisa também dizer, porque os cristãos do passado, eles iam para os céus. Os cristãos de hoje, se é que nós assim queremos dizer, precisamos dar o nosso testemunho aonde quer que a gente esteja. Então, serve para todos nós de incentivo qualquer campo de atuação que estejamos. Porque é melhor dizer a verdade do que se ocultar. Nós somos espíritos e a lei divina, onde quer que nós estejamos atuando, ela nos convida a sermos mensageiros de Deus. Assim como Jesus foi o grande terapeuta da humanidade e não tratava de corpos. Jesus falava de alma para alma. Eu quero fazer uma pergunta à produção. Quanto tempo nós temos ainda? Zero. Como diriam os franceses, é fini, né? Hoje em dia tem aqui tanta pergunta. Eu vou parar. Amanhã. Então, disse, eu vou guardar aqui, viu? Viu, Valéria? Eu vou convocar a Jardel e Marcos para estar aqui com a gente amanhã, para esse seminário. Então, assim, a Valéria pediu para eu terminar aqui com uma síntese para o final, Valéria. Eu vou dizer, eu vou jogar a bola para eles. Então, gente, eu quero terminar essa mesa redonda com uma questão. Porque a gente aqui está falando muito no conceitual, a gente está explicando para que todos aqui entendam esses mecanismos, mas agora vamos trazer para a prática. Então, eu quero pedir que a gente encerre falando de comportamento. Né? Eu ensino uma disciplina chamada Biologia do Comportamento. Então, assim, nas primeiras aulas, eu preciso fazer com que os meus alunos entendam a relação do cérebro e da mente, para poder depois fazer com que eles entendam o que é o comportamento. Né? E aí eu digo a eles que o comportamento a mente interage com o cérebro para poder criar formas de você interagir com o meio. Porque todos nós estamos no meio ambiente. Né? O tempo todo recebemos estímulos e temos que reagir a esses estímulos. Então a mente e o cérebro interagem e criam um comportamento para que a gente
possa interagir com o ambiente. Então, a forma como você interage com seus alimentos é o comportamento alimentar. A forma como você interage, a forma como você se relaciona com a sua sexualidade e com seus parceiros sexuais é o comportamento reprodutivo. A forma como você se relaciona com todos ao seu redor é o comportamento social. A forma como você lida com as suas emoções diante de outras pessoas é o seu comportamento emocional. Né? Então, ora, se o comportamento vem de uma interação da mente e do cérebro tentando conviver no ambiente, né, que aquele corpo está, e a mente faz parte do espírito, isso não quer dizer que o espírito tem relação com o comportamento. Né? Eu estou certo, Estela? Né? Porque justamente os grandes problemas da humanidade são os distúrbios de comportamento. Né? Os distúrbios de humor, os distúrbios de aprendizagem, os distúrbios de personalidade e por aí em diante. Né? Então, como é que o espiritismo, porque a gente tem aqui a Joana de Ângeles, que traz a série psicológica Joana de Ângeles, que é porque o Emmanuel, né, ele traz as coisas muito no campo da existencial, né? E a Joana traz na questão da psicologia. Eu peço que vocês, né, respondam como é que o espiritismo, a psicologia do espírito, pode explicar, ajudar nos comportamentos que são adequados e nos comportamentos que são dissociativos, que são as doenças mentais, que são os problemas de relacionamento e por aí em diante. Será que eu consigo? Vamos lá. Foi me passando aqui na cabeça a ideia. Eu trabalho com uma pesquisa na universidade a respeito, né, do ser humano, que traz uma proposta bem científica. O feto em desenvolvimento ainda, na situação de desenvolvimento na barriga da mãe, ele vem com uma doença genética, que é lá, síndrome, né? Ele vem ali com adrenal congênita, né? Hiperplasia ali, que é aquela glândula que tem em cima do rim. Já no momento que ele está se formando, aquela glândula ali já vem com um problema e ele não produz um hormônio, produz todos os outros. Esse hormônio, biologicamente, vai influenciar na formação da genitália da criatura. E aí, no momento que nasce com uma genitália ambígua. Não se sabe o que é direito. O que se dizia muito lá atrás, né? Ser é hermafrodita. Não existe hermafroditismo na espécie humana. Depois se chamou, não, qual é o pseudo-hermafrodita? Era para classificar. Hoje, o nome correto é intersexo. O André vem da biologia. O que acontece quando ele nasce? Ele continua sem produzir o hormônio. É o teste do pezinho que pega essa doença rara. E eu trabalho no ramo da psicologia, querendo saber do comportamento. Esta criança em desenvolvimento, se não tomar o hormônio, essa genitália que ainda não se parece, mas com a biologia já tem a função de você fazer a sexagem, quando faz 2X é menino, XY é menino. Então você já pode dizer, ó, essa genitália disforme é de uma menina. E a medicina propõe, inclusive, fazer uma cirurgia para corrigir aquela genética. Se não fizer cirurgia, a ausência do hormônio vai tornando ela, digamos assim, menina, XX, cada vez mais masculina, que é o hormônio que está sobrando. Quando se faz a cirurgia, se coloca o hormônio, cessa o desenvolvimento dessa genitália que parecia ser uma genitália
masculina. Se corrigiu ali. Só que essa pessoa mora no interior, mora longe, não tem conhecimento, está ali na sua ignorância, se ausenta do tratamento, e essa criança foi feita a cirurgia e ela não mais, por algum motivo, não está sendo acompanhada, não está. Volta tudo de novo, questão do comportamento, do ambiente onde a psicologia vai se pegar. E aí a psicologia do espírito vem para trazer isso também. Essa criança vai se masculinizando de novo. É assim que eu posso dizer, para que todo mundo possa entender. Os termos técnicos, científicos não são isso. Então, não como a hormônio, ela vai se masculinizando. Só que ela não sabe. Um pai e uma mãe imaginou, durante 9 meses, que ia ter um filho. Esse filho teria um sexo, ou masculino, feminino, porque nós somos moldados a pensar assim. Nasceu o quê? Um negócio diferente aqui. Durante 2, 3 meses, até fazer a sexagem, eles definiam a menina e fazer a cirurgia. No caso dessas meninas, quando não recebem o hormônio, a própria ambientação e a falta digamos assim, de adaptação deste corpo e o ambiente molda ela para uma certa masculinidade. Aí eu lhe pergunto, esse espírito que passa por essa prova, essa psique, que é do ambiente dessa mãe, que esperava que viesse Daniel, ou Daniela, ou João, ou Joana, foi obrigada por um tempo sem saber o que é, mas ela tinha definido na cabeça dela que tudo era azul, não rosa. Isso não define, que são outras discussões. No desenvolver desse ser humano, quando ele cresce, esse ambiente, essa genética, impõe a ele uma classificação que é nossa a respeito da sociedade, do que deve ser, que é uma discussão atual, que o Espiritismo já discute, que é a questão das escolhas. E essa escolha está trazendo muita discussão a respeito disso. Então, quando essa criança, ela vai escolher aquilo onde ela quer se expressar. E o amor é livre. Para trazer essa psicologia do espírito, para que nós possamos entender que esse espírito vem de outras vidas, como aquele que se encontrava no mundo espiritual com seu objeto de desejo, aí através de Freud, né? E o mundo espiritual traduzia nessa questão dele estar impregnado de uma doença física que se expressava no corpo físico, vindo do mundo espiritual através do seu perispírito. Posso dizer assim, não? Por aí. Então, hoje, a gente entende que várias questões que nos envolvem a respeito do nosso desenvolvimento, do ambiente que nos coloca, estão mudando. As relações, o que é o amor, o que é aquilo que eu quero ser e que não interessa a ninguém. Então, quando você perguntou, a primeira coisa que me veio à cabeça é essa pesquisa que eu faço parte, que eu quero saber como essas pessoas estão se desenvolvendo no seu ambiente, mesmo sabendo que há uma imposição da genética ali que se conserta. Por que não deixa a natureza decidir? E essa pessoa disse. Então, tentando lhe responder para a psicologia do espírito, a gente sempre tem que lembrar que nós somos uma obra de várias vidas. Uma criança não toca um piano de graça. Aquela inteligência vem de outras vidas. Olha, nunca viu, nunca esteve no piano, tem 3 anos, toca belíssimamente. Não ele pode ver essa interação de outras vidas. Então, para que você possa explicar o fenômeno, para você dizer para eles que a vida na matéria se expressa na matéria. Porém, o espírito é livre. E essa matéria, muitas vezes, impõe ao espírito a sua tarefa de adaptação. Como prova e expiação dele. Aí eu pergunto a cada um de vocês, qual a sua missão hoje? Você já se perguntou isso? Encerrando minha participação aqui, se isso continua amanhã sozinho, coitado. Qual a sua missão hoje? Muitas vezes, cuidar do pai, da mãe, né? Daquele que cuidou de você, pode ser por aí. Né? Mas a sua missão é maior. Então, a história para mim, a missão dele é vir trabalhar aqui na casa, assim também. Às vezes eu venho amanhã, ó, quando eu me aposentar, cadê essa história aqui de volta? Quando eu me aposentar, quando ela chegou, eu vou você agora, quem precisa de ajuda é você, meu filho.
estava velhinha, não tinha condições de ajudar. Então, não espere acontecer, a hora é agora, da consciência, de que nós todos somos espíritos vivendo experiência humana. Agradecer a diretoria que nos convidou, uma outra oportunidade de poder estar aqui, passar aqui a bola para a Alice, que amanhã vai estar sozinha. Eu duvido que eu estará sozinha amanhã. Ela não está muito bem acompanhada. Joana que eu digo. Amores, então, Jardel falou brilhantemente pela parte orgânica, eu vou entrar pela parte comportamental, né? Quando o André fala sobre comportamento, quando eu ouço a palavra comportamento, eu sempre penso na ponta do iceberg, né? Todo mundo sabe o que é um iceberg, a ponta que está lá à vista, é aquela pontinha ali, é o comportamento. Quando a gente mergulha na base de um iceberg, a gente percebe toda aquela base gigante ali, né? Comportamento é só essa ponta. Como assim, Gilce? Comportamento é o que aparece, é o que você vê que está acontecendo. Antes disso, tem uma tendência que gera uma predisposição, que gera uma atitude e que gera, assim, um comportamento, tá? Para se tornar um comportamento, ele tem que ser repetido, tá? Ninguém tem um comportamento de uma única vez comer um sushi. Quem sai uma única vez e comer sushi, tem um comportamento de comer sushi. Não é assim que funciona, né? Você tem que ter um certo comportamento, uma certa repetição daquele padrão para que isso se torne comportamento e não uma atitude isolada daquele comportamento. Então, quando a André pergunta assim, como avaliar o comportamento? Primeiro, o inadequado e o adequado, que a André trouxe, né? Primeiro que tudo é comportamento, todas as situações são neutras. Quem dá o tom é a gente, tá? Então, assim, você tem um comportamento de destratar as pessoas. A pessoa é ruim, vou excluí-la da minha convivência, né? Calma aí, que não é bem assim que as coisas tocam. Essa pessoa, ela não tem a habilidade de ser diferente naquele momento. Mas se você exclui, você tira dela ainda a possibilidade de ter a habilidade. E aí eu vou trazer uma história de Divaldo que me marcou muito na época. E ele conta isso em palestra, no YouTube, nas palestras dele, que muitas têm a história. Uma vez na Média Única, Divaldo participava, não sei hoje, não tá? Porque já está com 97, né? 97. Faz 97. Na época, ele ia trabalhar nas mediúnicas. E uma trabalhadora lá da mansão falou assim, Divaldo, fulano de tal, que trabalha aqui, é uma pessoa com comportamento tão inadequado, uma pessoa que bebe de domingo a domingo, que agride a esposa, que não tem nenhum respeito pela mulher, que não cria bem os filhos. Por que você aceita essa pessoa aqui na mediúnica, trabalhando aqui na mansão do caminho, e ele ainda trabalha na recepção do centro? Divaldo chegou para ela, riu, daquele jeitinho que só Divaldo tem, né? E falou, minha filha, como é que você limpa um cano sujo? Deixando passar água limpa. Graças a Deus esse menino está aqui. Porque pior seria para ele se ele não tivesse. Aqui ele está tendo a oportunidade de aprender, de escutar. Quem sou eu para julgar? Se eu for olhar para minhas vidas pregressas, eu fiz pior que ele. Eu estaria me colocando acima dele. E olhou para ela e falou, quando você observar um comportamento, não olhe para o personagem, pergunte, quem é esse espírito? Quem é esse espírito? Quantas inabilidades moram ali para que ainda esteja cometendo isso? Sabe por quê, meus amores? Porque é para o nosso crescimento. A gente não está fazendo nada pelo outro. Quem entra ainda na casa espírita achando que está fazendo caridade pelo outro, tem que começar de novo. Você está fazendo pela sua obra pessoal, para que você se torne uma pessoa melhor, para que assim você possa estar sendo um ponto de transformação no mundo. Então, a partir do momento que você está fazendo pelo seu alto progresso, não tem como a gente avaliar comportamento. Por isso que na faculdade de psicologia, que estuda muito comportamento, fica muito lugares faltantes em nós. Tanto eu quanto o Jardel sentimos a mesma coisa.
Por isso que a gente foi buscar mais. Porque falta muito. Porque olhar para o comportamento e falar na caixinha de esquina que o ratinho está fazendo isso porque tocou 3 vezes é pouco. Porque a inteligência humana sabe que se fizer isso 3 vezes, tocou 3 vezes, na quarta eu não faço mais. Então, a partir do momento que a gente resume o indivíduo a comportamento, a gente está negligenciando com todo o resto dele. O julgamento, ele não é só uma confissão, ele é uma forma de manipulação. Eu quero que ele faça diferente, então eu vou julgá-lo para que ele se culpe e ele se molde. Não. Sabe como é que você trata o comportamento inadequado? Deixando que a pessoa seja exatamente quem ela é. Obviamente que você não vai deixar que ninguém te agrida, não é disso que eu estou falando. Isso aí são outras questões aí intrínsecas. Eu falo assim, fulano de tal é assim lá. Você acha que o fulano de tal que não tem um bom comportamento, que tem um comportamento inadequado, que é ríspido com as pessoas, numa casa espírita, vai agradar pessoas? Vai fazer com que as pessoas se aproximem dela? Não. Então ela está fazendo mal a quem de verdade? A ela. Eu falo isso ao meu filho de 12 anos sempre. Mãe, mas ele falou isso comigo, ele falou isso com aquilo. Eu falei assim, isso foi aonde, filho? Foi lá na escola. E você está onde agora? Eu estou em casa. Falei, o menino ficou aonde? Ficou na escola. E por que você está trazendo ele para casa? Eu entendo que você está chateado, a gente vai cuidar disso. Mas entenda que o menino ficou lá. E você está trazendo ele com você porque você está trazendo a irritabilidade e a mágoa disso. Aí eu trato, cuido, acolho isso, aí depois, 2 horas depois ele tá. Mas falando de tal, falou comigo, falei, olha, tá vendo como você está escolhendo responder dessa forma ao que te aconteceu? Solte o menino. Ele ficou na escola. E você está trazendo para cá. Isso é um comportamento. Então, o comportamento de reagir à situação de forma colérica, fleumática, ou o que quer que seja, ele é do indivíduo, não é do espírito. Entende? Ele é do personagem, do quanto ele está se moldando na encarnação. Disse, mas o plano espiritual, a vida espiritual é paralelamente igual à vida material? Sim, meus amores, mas vocês estão aqui para quê? Se não tinha ficado lá, né? Estamos aqui para quê? A única coisa que a gente veio fazer aqui foi o quê? Foi pagar conta? Foi casar? Foi botar menino no mundo? Não. A gente veio aqui só para adquirir habilidades. É por isso. Porque a habilidade adquirida no corpo material, ela é diferente da habilidade adquirida apenas no plano espiritual. Complementares, nem melhor nem pior. Então, o comportamento ele não pode ser avaliado por sua fração e recorte do ocorrido e do que se mostra na ponta do seu iceberg. O comportamento ele tem que ser, se for o caso, desejável que a gente aprofunde o conhecimento sobre aquele indivíduo e não o personagem, sim seu espírito. Porque senão a gente fica sempre no raso. E quando a gente está aqui, a gente não pode mais, com a nossa consciência espiritual, transitar pela vida dos outros e das nossas vidas de forma rasa. Não podemos mais. Precisamos aprofundar isso. Quero agradecer muito a diretoria da casa, a Val, a Julinha, a Zéuex, que foram incríveis e muito obrigada pelo carinho de sempre. Me sinto literalmente sempre em casa quando eu estou aqui. Amanhã estarei aqui com a presença em espíritos do Livramento de Jardel e Marcos, que estarão comigo aqui amanhã. E é muito bom estar aqui com vocês, porque desde a primeira vez que foi online, seu Edson, sabe, que vocês têm o meu coração. Sempre estiveram e assim sempre será. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Marcos. Eu me lembrei de pastor americano Martin Luther King. I have, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que a psicologia do futuro possa estudar o livro dos Espíritos e o céu e o inferno. Eu tenho um sonho de ser psicólogo. Infelizmente, as limitações aí de tempo, né, desta encarnação ainda não deu, mas quem sabe. Mas eu sonho que na próxima encarnação, se eu puder vir como psicólogo, eu possa ter como disciplina o livro dos Espíritos e o céu e o inferno. Eu acho que seria fantástico, né? Inclusive, como tudo evolui. Eu lembro que quando eu era estudante, o conceito de saúde era um.
Saúde era como se fosse basicamente a ausência de doença. Hoje a gente começa a ampliar a percepção do que é saúde. O saber espírita já nos traz uma percepção de que nós somos um ser biopsíquico, sócio-espiritual. Olha que coisa interessante. Inclusive, até o nome psicologia pode nem mais existir. Pode ser outro nome. Ciência do espírito. Ciência dos experimentos psíquicos. Então, como tudo evolui, cabe a nós espíritas cada vez mais nos instruirmos. Porque é o segundo lema que o Espírito de Verdade nos traz. E como nós somos reencarnacionistas e evolucionistas, o mundo vai evoluir. E é preciso que nós estejamos atentos a isso. O nosso papel da grande transformação social e moral do planeta não se dará somente nesta encarnação, se dará nas nossas próximas vidas. E aí então, é preciso a gente pegar esse tesouro que está em nossas mãos e cada vez mais cuidar dele com muito carinho e com muito amor. Porque o que a gente traz, estuda aqui hoje, o momento que estamos tendo aqui agora, em outros espaços também, são de fundamental importância. Porque nós não vamos contribuir somente para os espíritas, nós vamos contribuir para todos os espíritos, sejam no nosso meio, onde quer que estejamos. Então, que a imortalidade e a eternidade nos esperem e que esse saber seja cada vez mais professado e vivenciado por todos nós. E aqui gostaria de mencionar um sonhador, o nosso irmão André Luiz Teixeira. Médico, filósofo, grande educador, mas também um psicólogo que pensou além do tempo, pensando no espírito, para que assim nós pudéssemos tratar das diversas demandas e um dia, quizá, nós possamos dizer para nós mesmos: eu sou a manifestação divina, eu vivo Deus. Muita paz para todos, gratidão a todos aqui do Pititinga, a comunidade espírita de Santo Antônio de Jesus. Amanhã realmente eu não poderei estar, mas vocês estarão comigo 26, 27 e 28 de julho, na Ilha de Taparica, no encontro macro-regional de trabalhadores espíritas. Tá certo? Espero por vocês lá. Estou olhando aqui para todo mundo. O meu espírito já tem essa percepção de gravar rostos, a voz, inclusive pensamento de quem está pensando se vai ou não. Então, tá certo, Marcelo? Eu quero ver uma invasão organizada do CR5 no encontro macro-regional de trabalhadores espíritas da Ilha de Itapaí. Paz para todos. Passa o cajado para a Robinson. Obrigado, André. Eu vou pedir que você faça a entrega das nossas entradas aos nossos palestrantes. Liga a luzinha azul, né? Também. Então agora vamos falar com o nosso Mestre Jesus e com o nosso Pai, que é a causa de todas as coisas que existem.
Mestre Jesus, muito obrigado, porque este momento que aqui vivemos é uma das provas que nós temos da tua providência, do teu amor, do teu cuidado, do teu zelo, do teu carinho. Amado Pai Celeste, obrigado por estarmos aqui reencarnados e vivendo juntos, convivendo nesse momento de amor, de carinho, de reciprocidade, acolhimento. Obrigado, Senhor, pela existência desta casa física e pela equipe da CGE, que é um ponto de luz aqui no Recôncavo Baiano. Senhor, obrigado por todos os recursos que o Senhor tem nos dado e pedimos desculpas porque desperdiçamos muito deles. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é compreensivo e estamos caminhando, porque o progresso é a única fatalidade deste universo. E amanhã seremos melhor do que hoje. E um dia todos nós seremos felizes, porque todos nós estamos fadados à felicidade. E eu tenho certeza que um dia todos nós aqui estaremos juntos trabalhando em uma terra que se encontrará no nível de um mundo de regeneração. Pai, protege a todos que estão aqui, conduz-nos em paz para os nossos lares, abençoa o trabalho que amanhã acontecerá, enviando já os seus auxiliadores. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Desejamos uma boa noite a todos e esperamos vocês amanhã, às 19 horas, para o nosso 4º dia do Olímpico. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, com amor mais puro